Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, continuamos a avançar nessa leitura orante, nessa meditação sobre os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, os números que falam sobre a oração. Na quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, quando ele começa a falar da oração cristã. Vamos falar um pouco sobre o artigo 1 no Antigo Testamento. No parágrafo 2568, então vamos avançar através deste parágrafo, deste número, sobre a oração no Antigo Testamento. Como temos dito sempre no início dos vídeos, se você tem um caderno, se você tem aí com você o Catecismo da Igreja Católica, se você quer fazer anotações, sinta-se à vontade. Ou se você está de repente ouvindo esses vídeos, escutando esses vídeos, seja no carro ou no ônibus ou de outro modo, você pode ir escutando, com essa escuta filial de quem se nutre, de quem se alimenta através daquilo que a igreja tem de melhor, que é a sua doutrina, que é justamente esse eco da voz de Deus através da nossa fé, da nossa doutrina aos nossos corações, aonde somos como filhos da igreja, alimentados, nutridos e acompanhados por esta fé. 2568 vai começar assim. A revelação da oração no Antigo Testamento se insere entre a queda e a elevação do homem entre o chamado doloroso de Deus a seus primeiros filhos. Onde estás? Por que fizestes isso? Gênesis 3, de 9 a 13. E a resposta do Filho único ao entrar no mundo. Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, 7. A oração está assim ligada à história dos homens. É a relação com Deus nos acontecimentos da história. Onde estás? É a pergunta de Deus ao homem, a Adão, depois do pecado cometido. Adão, onde você está? Onde você se encontra? Aonde, ao querer fazer a tua própria vontade, você agora se esconde de mim, se esconde da minha presença, se esconde da minha proximidade. Sabemos que quando Adão, quando Eva, essas imagens dos nossos pais no início da criação, quando eles rompem com Deus, eles depois se escondem. Eles depois fazem para si roupas de folhas. Eles sentem vergonha daquilo que fora cometido contra Deus, contra aquele que é o Deus amor, o Deus de misericórdia. Então a oração se liga a partir dessa narração do Gênesis, justamente à história do ser humano. A oração, ela está dentro da história. Ela está dentro do drama da nossa história. Ela está dentro desse evento de salvação aonde se fazem presente alegrias e tristezas. A oração, ela é companheira da vida. No número 2569, o Catecismo fala da criação, fonte da oração. E vai dizer, é sobretudo a partir das realidades da criação que se vive a oração. Os 9 primeiros capítulos do Gênesis descrevem essa relação com Deus como oferenda dos primogênitos do rebanho de Abel, como invocação do nome divino por Enós, como caminhada com Deus. A oração de Noé é agradável a Deus, que o abençoa e por meio dele abençoa toda a criação, porque seu coração é justo e íntegro.
Também ele caminha com Deus. Gênesis 6:9. Essa qualidade da oração é vivida por uma multidão de justos em todas as religiões. Em sua aliança indefectível com os seres humanos, Deus sempre convida os homens a orar, mas é sobretudo a partir de nosso pai Abraão que a oração é revelada no Antigo Testamento. A criação e tudo aquilo que se dá na criação é um apelo de Deus à comunhão com Ele. Por que Deus cria o ser humano? Porque Deus propõe novas alianças? Porque Deus suscita líderes após a queda dos nossos primeiros pais? Porque Deus sempre quer ter a sua aliança com o seu povo, com a sua criação. Deus sempre quer estar próximo. Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que acompanha a sua criação. No número 2570, o Catecismo fala sobre a promessa e a oração da fé. E inicia dizendo: assim que Deus o chama, Abraão parte, como o Senhor lhe havia dito. Gênesis 12:4. Seu coração se mostra submisso à palavra, ele obedece. A escuta do coração que se decide segundo Deus é essencial à oração. As palavras lhe são relativas. A oração de Abraão se expressa primeiro por atos, como um homem de silêncio. Ele constrói a cada etapa um altar ao Senhor. Somente mais tarde aparece sua primeira oração com palavras, uma queixa velada, que lembra a Deus suas promessas, que parecem não se realizar. Desde o começo aparece assim um dos aspectos do drama da oração, a provação da fé na fidelidade de Deus. Abraão, modelo de oração. Abraão, modelo de um homem orante, de um homem que a cada experiência que faz de Deus, ele vai erigir, levantar um altar para que naquele lugar fique gravada as suas experiências com Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, na história da igreja, cada vez que um santo, cada vez que um lugar se tornou referência para uma comunidade de fé, ali também foi levantado altares. Ali também foi levantado capelas. Quando nós olhamos, por exemplo, para as aparições de Nossa Senhora, em quantos lugares, sejam as aparições, sejam os lugares aonde se cresceu a devoção a um título especial da Virgem Maria, ou seja, a um santo, ou a um mistério da vida de Cristo, ali se levantou um altar, ali se levantou um templo, ali se tentou perpetuar aquela experiência, gravar na história aquela experiência com Deus vivo, não apenas como uma recordação do passado, como se fosse as igrejas uma espécie de museu a respeito daquilo que aconteceu, mas como um lugar que propõe a renovação e a atualização dessa mesma experiência, fazendo memória também de Abraão, que erigia altares. E depois também Abraão expressa os sentimentos do seu coração com a oração. Em momentos em que o patriarca Abraão é colocado à prova, é provado na sua fé e é provado na sua fidelidade a Deus. Abraão passa por provas. Abraão passa por provas porque Deus quer realmente levar Abraão ao nível mais profundo de entrega, a um nível mais profundo de confiança, a um nível mais profundo de intimidade e de doação de si mesmo
a esse mistério do amor de Deus. 2571, parágrafo se inicia dizendo: tendo acreditado em Deus, caminhando em sua presença e em aliança com Ele, o patriarca está disposto a acolher em sua tenda o hóspede misterioso. É a admirável hospitalidade de Mambré, prelúdio da anunciação do verdadeiro Filho da promessa. Por isso, tendo-lhe Deus confiado o seu plano, o coração de Abraão está sintonizado com a compaixão de seu Senhor pelos homens, e ele ousa interceder por eles com audaciosa confiança. Abraão se torna um colaborador de Deus, um homem que intercede junto ao coração de Deus pelo seu povo. São esses os homens e as mulheres que Deus procura. Homens e mulheres que sejam capazes de, com Ele, olhar para a humanidade, com Ele se abrirem para que a humanidade possa perceber qual é a sua origem, da onde ela vem, para onde ela vai, para que ela reconheça que de Deus ela veio e para Deus ela retornará. Abraão é um intercessor. Abraão é um colaborador dessa compaixão de Deus no mundo, com audaciosa confiança. Como última purificação da sua fé, diz o parágrafo 2572, é requerido ao depositário da promessa, Hebreus 11:17, que sacrifique o filho que Deus lhe dera. Sua fé não esmorece. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22:8. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. Hebreus 11:19. Aqui o texto nos faz memória justamente de Abraão, enquanto ele caminhava para oferecer seu filho. E é muito interessante ver que o filho perguntava: meu pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o altar, aonde está a vítima? E Abraão diz: Jeová Jirê, Deus providenciará, meu filho. Mal sabia Isaac que a oferta seria ele mesmo, que Deus pedira que Abraão sacrificasse Isaac, mas que Abraão estivesse preparado para fazer tudo aquilo que Deus lhe pedira, até mesmo aquilo que parecia um absurdo para ele. Abraão se colocou totalmente disponível a Deus, porque no coração de Abraão havia essa certeza que Deus teria o poder de ressuscitar até mesmo os mortos, se assim ele desejasse. Uma fé provada, uma fé colocada em situações de grandes purificações. Dessa forma, o Pai dos que creem se configurou ao Pai que não há de poupar seu próprio Filho, mas o entregará por todos nós. A oração restaura o homem à semelhança de Deus e o faz participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. Repito, a oração restaura o homem à semelhança de Deus e o faz participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. Queridos, eu fico imaginando, voltando um pouco a Abraão, quando Abraão caminhava com Isaque até o monte de Moriá para sacrificá-lo.
para fazer aquilo que Deus tinha pedido a ele. Como estava o coração de Abraão nesse momento? Coração doloroso, um coração talvez cheio de inquietações, mas um coração que, para além das suas inquietações, queria fazer a vontade de Deus. É nessa obediência a Deus, é nessa obediência à sua palavra, é nessa obediência à sua vontade que é possível recapitular e restaurar a humanidade à semelhança de Deus. Somente nessa obediência, somente nessa fidelidade, e Cristo é modelo para nós dessa obediência, dessa fidelidade, que é possível recapitular, que é possível restaurar novamente na pessoa humana a semelhança com Deus. E a oração é o caminho para isso, diz o Catecismo. Um homem que se deixa transformar por Deus na oração, uma mulher que se deixa transformar por Deus na oração, é alguém que experimenta em si essa restauração da sua própria identidade fontal, da sua semelhança com Deus. E ele vai se tornando então assim desejoso de fazer a vontade, desejoso de viver em comunhão, desejoso de cultivar aliança com Deus. Isso acontece, diz o Catecismo, através da oração. Mas avancemos no número 2573, que continua dizendo: Deus renova sua promessa a Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Antes de enfrentar seu irmão Esaú, ele luta uma noite inteira com alguém misterioso que se recusa a lhe revelar o nome, mas o abençoa antes de deixá-lo ao despontar da aurora. A tradição espiritual da Igreja reteve dessa história o símbolo da oração como combate da fé e a vitória da perseverança. A oração como combate da fé e vitória da perseverança. Foi justamente aquilo que Jacó viveu na luta com o anjo. E Jacó dizia: enquanto não me abençoares, eu não te deixarei ir. A luta de Jacó com o anjo, simbolizando a luta do que crê até mesmo com Deus. A oração é um combate. Não um combate desrespeituoso. Não um combate onde que eu me coloco com prepotência diante de Deus. Mas um combate onde eu me reconhecendo criatura, aonde eu me reconhecendo filho, aonde eu reconhecendo a necessidade de Deus, luto, se possível, com Ele em oração para ter dele a sua bênção, a sua graça, a sua vida em minha vida. Oração como combate da fé e vitória da perseverança. Jacó foi abençoado porque ele perseverou na oração. Perseverar na oração. Pedir o dom, queridos, da perseverança na oração. Mesmo que haja situações difíceis, dolorosas na nossa vida, perseveremos na oração. Perseveremos na nossa entrega. Perseveremos na busca de Deus. Perseveremos na comunhão com Ele. Perseveremos na Eucaristia. Perseveremos na adoração, no louvor, na entrega. É preciso perseverar sem deixar de rezar jamais. Que o Espírito Santo nos ajude, que Ele possa te abençoar e fortalecer o teu coração, para que você também perceba na tua vida que se existem provas, é porque Deus está purificando
o ouro da tua fé, como fez em Abraão. E que se você, como Jacó, enfrenta lutas com Deus, mas não desiste, não arreda o pé, não volta atrás, tenha certeza que o desejo de Deus é liberar muitas bênçãos para a tua vida, porque vê e percebe que o teu coração é um coração combativo e te dará a vitória da tua perseverança. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.